Lucas capítulo 1, versículo 5. Sabe que estava bom aí embaixo, pertinho de vocês? Estou me sentindo longe hoje aqui. Lucas 1, 5, quem achou diz amém. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote, chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançado em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio, na ordem de seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume do sacerdote, entrar no santuário do Senhor para queimar incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, te dará à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante de Deus, diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, e converter os desobedientes à prudência dos justos, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Pai, essa é a tua boa, perfeita, bendita e incomparável palavra. Senhor, fala conosco uma vez mais. Nós já, Senhor, louvamos o teu nome aqui, por aquele que o Senhor é. Já te demos ações de graças por aquilo que o Senhor nos deu. Já adoramos em resposta à sua presença. E então, meu Pai, neste momento da tua palavra, abre o nosso coração. Meu Pai, que o meu espírito, o espírito do meu irmão esteja atento, para que nenhuma das palavras ministradas essa noite caiam, meu Pai, à beira do caminho, mas que a tua palavra encontre boa terra em nosso coração, para que ela multiplique a 30, a 60 e a 100 por um, em o nome de Jesus, amém. Podeis se assentar, meus irmãos, glória a Deus por isso. Deus abençoe sua vida. Tem alguém aqui hoje pela primeira vez? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Mais alguém pela primeirinha vez? O resto todo mundo já... Deus abençoe, jovem, em nome de Jesus. Acabou agora a primeira vez? Lá de... Eita, Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Amém? Eita glória, tem uma moça ali, ó. Deus abençoe tua vida também. Deus abençoe cada um de vocês que nos visitam aqui, alguns pela milésima vez. Amém? Irmãos, olha que texto lindo. Estamos falando aqui de um homem zeloso, que guardava a palavra de Deus. A Bíblia fala dele, o chama de irrepreensíveis. Eles eram irrepreensíveis naquilo que concernia a lei do Senhor. Já era um homem de idade aqui, Zacarias, esposo de Isabel. A Bíblia fala que a sua mulher, ela era estéril. Ela não tinha
recebido a graça de gerar filhos. Só que a Bíblia fala também que esse homem está realizando o seu ofício sacerdotal, ele está cumprindo a sua chamada, ele escolheu não ficar preso naquilo que ele não conseguiu, certamente a vontade de ser pai. Ele preferiu não ficar preso naquela oração que havia não sido respondida, mas ele estava ali servindo ao Senhor no ofício sacerdotal. E aí a Bíblia diz ainda que naquele dia, o dia que ele estava oferecendo incenso, provavelmente esse homem estava no momento de adoração. Quando esse homem, ele vai ter uma surpresa. E a surpresa que aquele homem recebe não foi uma outra pessoa que bateu no ombro dele e trouxe qualquer recado, mas um anjo da parte do Senhor aparece diante de Zacarias. E aquele anjo, ele traz primeiramente ele traz uma tranquilização para ele. O anjo diz no versículo de número 13: Zacarias, não temas. Não temas, Zacarias. Imagina se você está de costa, quando você vira, você vê um anjo. Será que você ia ficar com medo ou ia ficar feliz? Aqui o anjo já quis tirar qualquer outro sentimento. Zacarias, não temas. E ele traz uma resposta. E ele diz: a tua oração foi ouvida. Irmãos, olha que interessante. Esse homem já era avançado em idades, era um Abraão do Antigo Testamento e uma Sara do Novo Testamento, melhor dizendo. Eles eram avançados em dias, a sua mulher tinha uma limitação de saúde para gerar, mas ele orou por isso. Mas lamentação não abre o céu, murmuração não abre o céu, chave para o céu é oração. Amém? Então esse homem aqui orou, e o anjo diz: a sua oração foi respondida. A sua mulher, ela vai dar à luz a um filho, a quem darás o nome de João. Quem aqui já foi pai ou mãe, sabe que preocupação que é escolher o nome do filho. E a gente fica: será que esse, será que aquele? Esse aqui já não teve essa preocupação. Tomara que eles tenham gostado de João, né? O nome já veio, ele vai chamar João. E melhor do que receber o nome, são algumas das características. Vai falar que ele vai trazer alegria, e no versículo 16 vai dizer 15. Olha que bom ouvir isso. Ele vai ser grande diante do Senhor, ou seja, ele vai ser abençoado, ele vai ser usado, ele vai ser um homem que vai fazer grandes feitos. Ele vai fazer a diferença. Ele não vai ser qualquer pessoa. Ele vai desempenhar um papel notável e importante diante do Senhor. E digo mais, o anjo disse mais: ele não vai beber vinho nem bebida forte. Isso aqui era claro para eles. O anjo estava dizendo: esse menino, ele vai ser um nazireu. Um quê? Nazireu, quase nazareno. Vai ser um nazireu. E já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Guarda essa palavra. O menino já foi, recebeu uma ordenação, nem nasceu ainda. Vai ser grande, vai ser usado, mas também vai ser um nazireu. E como nazireu, ele não vai beber bebida forte, vão ter outras condições depois, e ele será cheio do Espírito Santo, já no ventre da sua mãe. Irmãos, que bênção! Daqui as mães de quem é maior que adolescente, as mães de criança estão mais tranquilas, né? Mas quem é mãe de adolescente, de jovem, até de adulto, às vezes está orando: Deus, batiza o meu filho com o Espírito Santo. Ele já tem 20 anos, é um sem vergonha. O Espírito Santo se aposta da vida dele. Transforme ele, transforme ela. Porque é o Espírito Santo que transforma, amém? É o Espírito Santo que capacita, que habilita.
que faz a obra de Deus em nossa vida. E essa promessa aqui, olha que maravilhosa, já no ventre, ele vai ser cheio do Espírito Santo. Eu vou abrir um parênteses aqui, ponha para mim o versículo 40, Nicole, aí do 1 mesmo. Maria um dia fala, vou na casa de Isabel, estando ela grávida de Jesus, vou lá visitar a tia Isabel, é tia, né? Vou lá visitar a tia Isabel. Aí diz a Bíblia que Maria entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. 41. Ouvindo esta saudação de Maria, a criança estremeceu no ventre. Então Isabel ficou cheia, possuída do Espírito Santo. E eu creio que o Joãozinho também. Deus é tremendo. Deus é tremendo, irmãos. Deus é tremendo. Então João já recebeu uma missão desde o ventre da sua mãe. Desde o ventre, ou melhor, antes da concepção, o pai já tinha recebido esse escopo do que João faria. E nessa noite, diante de tudo isso que é possível de falar aqui, eu quero recortar um pedacinho. Foi onde eu disse que João seria um nazireu. E eu quero falar nessa noite um pouquinho sobre a lei do nazireado. Quero falar um pouquinho das características dos nazireus. E quero te dizer uma coisa, não sei se você sabe, os nazireus estão voltando. Você sabia disso? Teu irmão sabia? Pergunta para ele, você sabia disso? Os nazireus estão voltando. E pode ter um aí do seu lado, pode ter um na sua frente, pode ter um atrás de você. Amém? Irmãos, os nazireus, nazireu vem da palavra nazir. O que significa nazir? Nazir significa separado. Nazir significa, eu até anotei aqui, removido do padrão comum. Olha que bênção. O nazireu, ele foi removido do padrão comum, elevado acima, separado, aquele que recebe autoridade. Então, o nazireu, ou uma nazireia, não sei se é assim que se falaria, né? Fica bom nazireia ou ficou ruim? Como? Deixa a nazireia mesmo. Vamos deixar o nazireia mesmo, né? Uma mulher que faz o nazireado, melhor dizendo, né? Recebia de Deus essas condições espirituais, revestido ou revestida de uma autoridade espiritual distintiva. Era um homem ou uma mulher que escolheu viver uma vida de santidade. E eu vou dizer escolheu com muita segurança. Olha comigo rapidinho. Número 6. Números, capítulo 6, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel assim: quando alguém, seja homem, seja mulher, fizer voto especial, o voto de nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor. Então tá bom. Talvez, minha irmã, você não sabia, mas você pode fazer um voto de nazireado. Não era um voto exclusivo de um homem, uma mulher também podia fazer esse voto. Algumas coisas interessantes. Quando alguém, ou seja, é só os profetas que podiam fazer? Não. Só os sacerdotes? Os levitas? Os levitas sim, né? Não. Quando alguém tivesse o desejo de se consagrar. Quando alguém tivesse o desejo de chegar mais perto do Senhor. Quando alguém tivesse o desejo de cantar, de viver a música que vocês acabaram de cantar. Eu ainda tenho sede.
Quando alguém estava com fome, alguém estava com sede, uma fome, uma sede acima do padrão, era comum essas pessoas escolherem o voto do nazireado. Então nós vamos encontrar na Bíblia aqui a prescrição para pessoas que podiam fazer o nazireado, e você vai encontrar na Bíblia também pessoas que o próprio Deus, pessoalmente, ou através do seu anjo, pediu: olha, esse aqui vai ser um nazireu. O pequeno Samuel foi consagrado ao Senhor, virou um nazireu. Sansão era um nazireu. João era um nazireu. Você vai ver em Atos 18 que temporariamente Paulo faz um voto de nazireado. Então, era uma consagração que trazia a pessoa ali uma imagem clara de devoção, de volta a Deus. Aquela pessoa, ela estava com uma clareza naquele momento de que sem santidade ninguém consegue ter um encontro com o Senhor, que Deus quer que andemos em santidade. Gênesis 17:1, Deus está falando com Abraão. Põe aí, Deus está falando com Abraão, Abraão cheio de promessa. E aí Deus fala assim, ó: quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e seja perfeito. A mesma palavra ali do radical de perfeição é a palavra de separação, que também é a palavra santidade. Então, homens e mulheres que querem mais de Deus, que querem um encontro com Deus, que querem viver uma vida segundo a vontade de Deus, eles vão precisar fazer escolhas. Como eu disse, o nazir, a palavra de nazireu significa aquele que está removido do padrão comum. Romanos 12:2. Como é que diz? Romanos 12:2. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é uma ordenança para nós. Há uma ordem de Deus para a nossa vida, de que eu e você venhamos buscar uma transformação. Deus quer que nós venhamos desejar sermos transformados. E essa renovação, ela vai pela renovação da nossa mente. E como é que eu renovo a minha mente? Eu renovo a minha mente através da leitura da palavra de Deus. Eu renovo a minha mente através da oração. Eu renovo a minha mente através de estar cultuando com a igreja, como vocês estão aqui neste momento. Eu renovo a minha mente buscando o Senhor meu Deus. Eu renovo a minha mente com disciplinas espirituais, e uma das quais é o jejum. Nós estamos à véspera de começar um jejum congregacional. O que é um jejum congregacional? Toda a igreja, aqueles, claro, se sentirem livres para isso, vão estar jejuando. Começamos um jejum amanhã. Quem vai jejuar amanhã? Amém? Depois eu falo sobre isso, só me lembram, tá bom? Então, há uma diretriz na palavra de Deus que eu e você precisamos buscar essa transformação do curso comum. Irmãos, o curso comum é uma bagunça hoje. O que se prega como certo, à luz das Escrituras, é errado. À luz das Escrituras, você não vai achar respaldo por aquilo que a sociedade dos nossos dias quer viver, quer praticar, quer desfrutar. E aí, quando você entende as Escrituras, você começa a fazer uma renovação. E aí você entende que aquele caminho que está todo mundo indo não é um caminho que agrada a Deus. Aí você começa a fazer uma trilha num caminho oposto. E quando você começa a fazer essa trilha num caminho oposto, as pessoas irão te apontar. As pessoas irão te acusar. Elas vão perguntar se você se sente melhor do que elas. Elas vão perguntar se você se sente mais santo, se você se sente
mais religioso, e vão ter vários apontamentos, porque incomoda para a sociedade ver você buscando caminhar por um caminho que para muitos é o caminho padrão. Para nós não deveria importar qual é o caminho, é o padrão, mas sim qual é o caminho padrão das Escrituras. Qual que é o caminho padrão que as Escrituras têm para nós, para que venhamos caminhar? E nós vamos ver ao longo da história esses homens de Deus que surgiram em períodos de grande crise. Eu falei aqui de um nazireu, Samuel. A Bíblia fala que nos dias de Samuel, a palavra quase não tinha pregação, os sinais tinham sumido, os sacerdotes estavam corrompidos. E aí a Bíblia fala: e antes que a lâmpada do templo se apagasse, Deus chamou Samuel. E esse antes que a lâmpada do templo se apagasse, gera até um drama, né? Quase acabando as oportunidades, Deus chamou um nazireu. Deus levanta ali um nazireu para trazer uma reforma, para trazer de novo o juízo, para trazer de novo a autoridade, para trazer de novo ali um parâmetro de Deus para aquela sociedade. E quando eu falei de João Batista, como é que o povo estava vivendo? 400 anos de silêncio, 400 anos que Deus não falava, 400 anos que a igreja só vivia religiosidade, 400 anos sem sinais, 400 anos sem conversões genuínas, estava parado o agir de Deus. E aí o que Deus faz? Deus está trazendo um nazireu. Deus vai posicionar um homem separado. Deus vai posicionar um homem elevado. Deus fala para o pai dele: olha, ele vai ser notável, ele vai fazer coisas grandes, ele vai fazer coisas admiráveis, mas ele vai ter que se abster também. Ele vai ter que ter renúncias, ele vai ter que pagar um preço, ele vai ter que fazer escolhas. Voltando em número 6, por gentileza. Versículo 3 diz assim. Pode deixar o 2, Nicole. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando alguém, seja homem ou mulher, fizer voto especial, o voto de Nazireu, a fim de consagrar-se para o Senhor, 3, abster-se-á de vinho e de bebida forte, não beberá vinagre de vinho, nem vinagre de bebida forte, nem tomará beberagens de uvas, nem uva ele vai comer. Ele vai se abster de todo fruto da videira. Essa pessoa, ela vai ter que se apartar de tudo aquilo que pode tirar a lucidez. Ela não pode chegar diante do Senhor sem lucidez. O nazireu, ele está se habilitando a estar num lugar mais perto do Senhor. O nazireu, ele está se habilitando a estar num lugar de mais intimidade com Deus. E isso vai custar dele sobriedade. Vai custar dele a abstenção daquilo que para aquele povo judeu era algo comum, mas aquilo que é comum para o povo não é comum para Deus. Nós, a nossa igreja, é uma igreja abstêmia. O que é uma igreja? O que é ser abstêmio? Nós, nazarenos, nos abstemos de toda forma de bebida alcoólica. Amém? Não sabia, então saiba. Nós nos abstemos. E por que fazemos isso? Pela quantidade de males sociais que estão associados à bebida. Não queremos nem namorar com o bebê socialmente. Não, nós nos abstemos, porque nós queremos uma maior proximidade do Senhor.
Nós queremos viver uma vida separada, queremos viver uma vida de santidade, e por querer viver uma vida dessa, nós temos essa abstenção. Irmãos, a Bíblia fala aqui, é muito claro sobre a bebida, e a aplicação é estar plenamente sóbrio. Mas talvez outras coisas, elas podem afetar a tua sobriedade. Outras coisas podem tirar você de um lugar que você jamais poderia sair. Podem tirar a sua lucidez. Já viram alguém falar assim: meu Deus, a hora que eu vi tal situação, eu esqueci de tudo e fiz. Uma pessoa que ela vai experimentar droga, por exemplo, ela sabe que não pode usar droga. Só que naquele momento, ela se iludiu, ela se envolveu com a situação, foi lá e experimentou. Naquele momento, ela perdeu a sua sobriedade, fazendo algo que ela não deveria fazer, tocando em algo a qual ela não deveria tocar. Seguindo ali no versículo 4, acho que é o 3 mesmo, é o 3b, né? Vamos ler o 4. Ok? É o 5, por favor. Todos os dias do seu voto de nazireado, ele não vai passar navalha sobre a cabeça, até que se cumpram os dias para os quais se consagrou ao Senhor. Santo será, deixando crescer livremente a cabeleira. Então, uma das formas de reconhecer um nazireu era que ele passava um tempo sem cortar o cabelo. Era uma das características, era uma dos compromissos, era uma das evidências. Então já falamos aqui, ele não cortava o cabelo, volta no 3. Ele não bebia bebida forte. No final fala que ele nem comia uvas frescas, né? Ou seja, pensa na uva fresca ali como se fosse um pudim. Quem gosta de pudim aqui diz amém? Eita glória. Quem não gosta de pudim, gosta de sorvete, amém? E pudim ganhou. Quem gosta de pudim, diga amém. E de sagu, misericórdia, né? Então perceba, ali nós estamos falando de doçuras, de deleites. Tem até quem faz o jejum de doçura, já viu isso? A gente fica um tempo sem comer doce, sem comer chocolate, e por aí vai, né? Mas ali está falando daquilo que é prazeroso. Daquilo, imagina aquela sociedade, não tinha caixa de bombom daquela marca amarelinha ou daquela marca azulzinha, não tinha. Então, prazeroso, a pessoa era pegar um doce de passa de uva, um doce de figo, Jesus, um doce de, sei lá o que mais tem lá, lá tem figo, romã e uva. O que mais? Tâmara. Um doce, eles tinham poucas opções. Só que até essas poucas opções que eles tinham, na época do nazireado, eles se separavam disso, eles não comiam isso, eles se privavam disso para não se distrair com o que é prazeroso. Irmãos, é muito fácil perder uma hora no celular, não é? É ou não é? É prazeroso. Seja numa rede social, seja num joguinho da minhoquinha que ela vai crescendo. Independente do que você faz, ali é uma grande fonte de distração. É uma grande fonte. Então, no período nazireado, cadê o Jonas? O Jonas é pescador, irmão, não parece, mas é. Né? Eu não acreditava não, até eu ver o barco. Né? E aí, Jonas, imagina se o Jonas faz o nazireado. Talvez o Jonas não vai ficar sem comer uva fresca, mas ele vai ficar sem pescar. Meu Deus. E aí aqui tem muitas, cada um de nós, da nossa história, da nossa essência, da nossa particularidade, temos alguma coisa que nos traz prazer, alguma coisa que gostamos demais, tipo a maionese que a minha esposa faz. E aí no nazireado isso era colocado de lado. Mas além disso, no versículo 6, os nazireus, o que eles faziam? Eles também não se aproximavam de nenhum cadáver, nada que era morto.
porque eles estavam se consagrando ao Senhor. E é interessante aquele episódio, que a Bíblia diz que Sansão está caminhando, e ele vê uma colmeia dentro do leão que ele mesmo tinha matado. Então ele passa, ele vê um leão morto, vê um pote de mel dentro dele, e ele vai lá com muito jeitinho assim, e pega o mel para ele, né? Mas ele está descumprindo a vontade do Senhor. Ele está quebrando princípios importantes do voto do nazireado. Então, o nazireu, ele se abstém de o que é morto. E a palavra bíblica para nós que melhor representa a morte é a palavra pecado. O pecado representa a morte. Então o nazireu, ele vai fugir ainda mais de tudo aquilo que é pecado e até aquilo que é a aparência do mal, para que ele mantenha-se nessa posição de consagração. Então o nazireu, ele é um cara totalmente contra a cultura dos nossos dias. Ele é um cara que não bebe, ele é um cara que não faz o que todo mundo faz, ele é um cara que não toca em coisa morta. Versículo 8. Por quê? Porque ele está buscando a santidade. Todos os dias do seu nazireado, santo será ao Senhor. Ele quer se colocar numa posição de encontro. Ele quer se colocar numa posição a qual Deus o use. Ele quer se colocar numa posição a qual ele vai ser uma resposta. Então, para isso, ele vai ter que buscar com todas as forças a posição de santidade. E aí agora para a gente cantar: eu ainda tenho fome, eu ainda tenho lenha, para que esse pode vir queimar aconteça, vai exigir de mim uma separação, vai exigir de mim uma escolha para um modo de vida que agrade o Senhor. E domingo passado, alguém aqui estava domingo passado? Eu preguei uma mensagem aqui que nos ajuda a fazer a escolha, não é verdade? Porque a gente sabe que se nós fizermos a escolha, nós vamos lá para o tribunal de Cristo, lá para receber os galardões. Mas se nós não fizermos a escolha correta, nosso nome não estará escrito no livro da vida. E aqueles que não tiverem o seu nome escrito no livro da vida, o que houve com eles? Eles foram para o trono branco. E do trono branco eles foram lançados, vocês sabem aonde. Então, nós precisamos ser, por mais estranho que isso possa parecer, pessoas que vão defender a cultura do céu na terra. O espírito de Elias é isso. Elias foi um cara que ele foi contra Jezabel, ele foi contra Acabe. Ele levanta a mão e diz: olha, está tão bagunçado isso aqui, não vai chover mais. E Deus reteve a chuva, irmãos. Deus reteve a chuva. Ficaram 3 anos sem chover, porque aquele homem de Deus pediu para Deus que os céus se fechassem. E aquele homem de Deus, ele fez o quê? Ele sempre protestou contra aquela forma de governo, contra o pecado daquela nação. Ele sempre se posicionou firmemente. E nós vivemos uma geração hoje aonde Satanás, ele tem tentado calar o espírito de Elias na minha e na sua vida. Verdade, Bruno? Bruno fez assim, ó. Sabe por quê? Porque hoje tem o politicamente correto. Então você não pode, e a gente pega até a Bíblia, né? Você não pode falar para o teu irmão que ele está em pecado, porque isso é falta de amor. Você não pode falar para o teu irmão que ele está caminhando errado, porque você está julgando o teu irmão. E aí, sabe o que acontece? O pecado fica, o pecado permanece.
A pessoa não se sente confrontada, e aí ela não sente o desejo de ser transformada, porque quem faz a transformação é o Espírito Santo, mas esse despertar vem pela palavra de Deus. E aí, se você não tiver o espírito de Elias, que é o próprio Espírito Santo que se movia em Elias, você não vai ser um denunciador do pecado. Pelo contrário, nós passamos a ser acobertadores do pecado. Fala para o teu irmão bem assim: meu querido, você tem uma escolha: ser um acobertador do pecado ou ser um denunciador do pecado. Se posicione. Se eu tivesse aqui dando uma palestra, eu jamais falaria um negócio desse. Mas eu não estou aqui dando uma palestra. Eu estou aqui pregando o Evangelho de Cristo. O Evangelho de Cristo. E nesses dias do espírito de Elias, dias de transição, o texto fala que João recebe essa promessa: ele vai ser notável, ele vai ser usado, ele tem que ser nazireu, porém, ele vai preparar para o Senhor um povo santo. Ele vai preparar para o Senhor um povo atento, um povo, ele vai despertar, ele vai voltar a falar do pecado. E aí começa a aparecer um homem lá no meio do deserto, vestido de pele de camelo, comia gafanhoto e mel, e aquele homem não falava simplesmente que Deus é amor, ainda que Deus seja amor. Aquele homem não falava que Deus é bom, ainda que Deus seja bom. Aquele homem falava: raça de víboras, arrependei-vos dos seus pecados, sejam batizados para se livrarem da ira. Meu Deus, essa era a mensagem daquele homem. Era uma mensagem de esmagamento. Era uma mensagem dura, Misael. Era uma mensagem que, aos nossos olhos, ela não encheria uma igreja. Aos nossos olhos, aquela mensagem não era uma mensagem benquista, não era uma mensagem que agradaria a maioria. Mas olha o versículo 17 de novo, Nicole, Lucas 1, 17. Lucas 1, filha. Lucas 1, 17. Ele irá adiante do Senhor, no Espírito e no poder, para reconduzir o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, a fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Você tem que entender esse finalzinho, essas duas últimas linhas. Você tem que entender isso. Se você quiser, leia comigo. 3, 2, 1. A fim de constituir um povo preparado para o Senhor. Ou seja, o povo tinha religião. O povo tinha os fariseus, os povos tinham os saduceus, o povo tinha o templo, mas o povo não estava preparado para um encontro com o Senhor. Não estava. Não estava. Porque eles estavam fazendo as coisas fora do que a palavra exige, fora do que a palavra diz. Então, por que nesses dias atuais, homens e mulheres, até aqui nessa igreja, amém? Vão ser levantados no espírito e no poder de Elias. Sabe por quê? Você conhece alguém que não conhece Jesus? Conhece? Quem conhece alguém que não conhece Jesus? Essa pessoa, você vai chegar e anunciar o evangelho para ela na autoridade, no espírito e no poder de Elias. Você vai ser usado, vai ser usada por Deus para levar um evangelho verdadeiro,
para levar uma palavra de vida, para levar uma palavra de vitória. Você vai estar talvez no aniversário, vão estar cantando parabéns, e do nada vão falar assim: ei, você pode fazer uma oração aí pela criança? Você vai levantar e vai dizer uma palavra. Você lá na sua casa, num DCC, vai chamar alguém para ir visitar. Quando alguém chegar na sua casa, você vai liberar uma palavra no espírito, no poder de Elias, e essa palavra, ela vai pegar o coração de ferro, de pedra, ela vai quebrar o coração de pedra, e o espírito vai colocar um coração de carne, e aquela pessoa que até então, ela estava com a sua mente cauterizada, com o seu ouvido fechado, vai haver um efatá espiritual na vida dela, e ela vai se preparar para ter um encontro com Deus. Que responsabilidade! Que imensa responsabilidade! Homens e mulheres que serão usados por Deus para preparar um povo, para preparar alguém. Não ficaremos na arquibancada, nós vamos descer e vamos jogar esse jogo. Não vamos ficar na televisão, não vamos ser somente espectadores, mas nós seremos personagens ativos dessa história de Deus. Irmão, João Nazireu era um homem à frente do seu tempo. Era um homem que estava à frente daquela realidade. Por quê? Porque a voz da profecia já falava dentro dele. A voz da profecia, e a voz da profecia é a própria palavra de Jesus. Porque Apocalipse diz: e o espírito da profecia é o próprio Cristo. Então João, cheio do Espírito Santo, à frente do seu tempo, à frente daquela realidade, ele viveu uma vida separada. Ele vivia uma vida consagrada a Deus. Você vai ver no livro de Marcos dizendo, põe lá em Marcos capítulo 1. Pega aí na sua Bíblia. Marcos 1. Senão a gente também fica muito preguiçoso de Bíblia, né? Pega aí na sua Bíblia. Marcos capítulo 1. Olha o versículo 4. Apareceu João Batista no deserto, pregando batismo de arrependimento para a remissão de pecado. Então João chega trazendo uma mensagem que não era a mensagem dos judeus, não era a mensagem comum da época. E aquela mensagem, ele não ia ter voz do templo para pregar no templo essa mensagem. E aí João, ele faz uma coisa. Ele escolhe um cenário, ele escolhe um lugar para onde ele vai trazer a sua mensagem. Olha só, apareceu João Batista no... Quem que falava no deserto? Lembra disso? Era meu querido pastor saudoso, meu primeiro pastor. Ele falava: João Batista no deserto. João estava no deserto. Irmão, deserto é lugar difícil. Deserto é lugar de queimar o pé. Deserto é lugar de serpente. Deserto é lugar de escorpião. Deserto não é um cenário favorável. Deserto é um lugar difícil. Mas a Bíblia diz que as pessoas iam lá no deserto, lá no solzão, lá onde ninguém vendia Coca-Cola, não tinha ventilador. Iam ouvir um pregador, Misael. E esse pregador ainda, Edevaldo, pensa num pregador que a mensagem dele era curta e direta. Ele pregava sobre uma necessidade urgente de arrependimento. Mas as pessoas começaram a ir. Elas começaram a ir. Começaram a se mover. Começou a haver um grande movimento de pessoas. Olha, a Bíblia diz, versículo 5. Saíam até com ele de toda a província da Judéia, toda Jerusalém,
começou a ir lá e confessar os seus pecados. E eram batizados por ele no Rio Jordão. Ele começa um ofício à frente do seu tempo, fora das expectativas humanas, fora de um conforto natural da situação. Mas as pessoas começam a sair de todos os lugares. Eu ouvi há poucos dias, foi o Samuel que contou para nós, que igreja longe, foi Samuel, pastor Samuel, ele disse para nós bem assim: igreja longe é a igreja que você não quer ir. Igreja que você quer ir, ela é perto. Quer ver, ó? Cadê os irmãos de Dores de Campos? Olha, eles andaram 15 quilômetros quase para estar aqui. Porque a igreja que eu quero estar nunca é longe. Agora a igreja que eu não quero estar do lado da minha casa é longe. É longe. Então as pessoas não mediam esforços para ir lá no deserto ouvir aquela mensagem de João Batista, que era uma mensagem dura. Chegava lá, não achava um pastor de terno e gravata. Aqui também não acha quase, né? Não acharam um pastor de terno e gravata. Acharam um homem lá, olha o que diz o versículo 6. Usava roupas de camelo. Ele usava um cinto de couro. Muitos profetas do Antigo Testamento usavam cintos. Ele se alimentava de gafanhoto, de mel silvestre. Eu não vou nem entrar aqui por que ele comia gafanhoto. Há quem diga que ele comia gafanhoto porque lá no deserto tinha gafanhoto. Há quem diga que ele usava roupa de camelo. Tem um monte de coisa. Eu não quero nem entrar no mérito da roupa, nem no mérito do que ele comia. Mas quero que você perceba uma coisa: ele não se vestia igual a maioria e nem comia o que a maioria comia. Ele vivia uma vida diferente. Ele vivia uma vida realmente reservada, realmente preparada, realmente uma vida diferente. A mensagem dele era uma mensagem, se formos ver bem hoje, era até uma mensagem repetitiva. Ele somente pregava o arrependimento, pecado, arrependimento, pecado, arrependimento de pecado. E outra coisa muito interessante, 7:8. E pregava dizendo, ele batia. Batia. Mas depois ele trazia um bálsamo. Depois ele falava assim: mas fica tranquilo. Vocês que batizou, vocês que se arrependeram. Porque depois de mim vai vir um que é mais poderoso do que eu. De quem eu não sou digno de nem inclinar e desatar as correias das sandálias. Irmão, sabe o que isso aqui... Não, volta aqui. Sabe o que isso aqui significa? Os ricões daquela época, as pessoas que tinham alta classe, as pessoas que eram poderosas, lá todo mundo andava de sandália, irmãos, não tinha All-Star. Todo mundo andava de sandalinha, de couro. E lá não tinha limousine, o povo andava do quê? De camelo. Então a sujeira da rua era sujeira de camelo. Ligou? Entendeu? Captou? Era sujeira de camelo. Então a pessoa chegava em casa com a sandália suja de pó e suja de escapamento de camelo. E aí sabe qual que era o serviço mais baixo, mais simples? Um dos serviços que seriam menos considerados naquela época era a tarefa de chegava alguém, colocava o pezinho assim, e o outro ia lá, desamarrava a sandalinha com a baciazinha e ia lavar o pé, para aquela pessoa ficar agora dentro de casa. Era uma das coisas mais serviçais que existiam. Então João está falando assim: eu não sou digno nem de pegar a sandália dele, que veio pisando aqui na terra, que veio pisando, nem isso aqui eu sirvo, de tão grande que ele é. Aí ele faz isso, ele pega os 12, pega
o Judas pecador, coloca eles em círculo com uma bacia d'água e começa a lavar o pezinho deles, pezinho sujo, pezinho cheio de cocô de camelo. O Pedro fala, não, o meu pé você não vai lavar não. Se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Não, lava a minha cabeça, Jesus. Põe a minha cabeça nessa bacia suja aí. Faz o que for preciso. João sabia o tamanho do espaço dele. Ele não queria nada da glória que era de Deus. Ele não queria. Ele não queria tocar no espaço de Deus. Essa igreja, nós temos pastores auxiliares, temos irmãos que pregam. Você conhece outros pastores da cidade. Sabe o que é? Vai ser uma coisa que muitas pessoas vão ser julgadas no último dia. Muita atenção, você que é um pregador, que é uma pregadora, seja oficialmente de uma igreja, seja lá do DCC da sua casa. Jesus deixou uma noiva para nós, amém? Essa é a noiva, a igreja é a noiva. Os pregadores, pastores, pregadores, eles cuidam da noiva. Mas a noiva não é do pregador nem do pastor, a noiva é dele. As ovelhas não são de um pastor, as ovelhas têm um pastor. Nós cuidamos como pastor das ovelhas do Supremo Pastor. Só que, quem é o noivo? Quem é a noiva? Não, a noiva é nós. Quem é o noivo? Jesus. Quem é a noiva? A igreja. Se um pregador, alguém que tem posse da palavra, ele começar a tocar na noiva, ele vai começar a gerar filhos, não a imagem do noivo, mas a imagem dele. E aí quando o noivo chegar, ele vai cobrar daquilo. Ele vai cobrar aquela violação. Que os pregadores são chamados para ser como que eunucos. Não tocam na noiva, somente guardam a noiva. João está dizendo aqui, ó, olha que pureza. Eu não sou digno. Eu não desato nem a correia da sandália dele. 8. Caiu lá? Eu amo isso aqui, irmãos. João fala assim, gente, eu só batizo com água. Está aqui a água. Eu só batizo com água. E esse batismo com água é um símbolo do arrependimento de pecado. Mas esse a qual eu não sou digno, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Meu coração, sabe, ele se alegra em aprender com uma pessoa como João Batista, a entender, nós somos convidados para trabalhar na seara do Senhor. É um privilégio fazer algo para o Senhor. Para mim é um privilégio e uma grande responsabilidade estar aqui pregando para vocês. Mas eu também tenho clareza, eu só batizo com água. Ele é aquele que batiza com o Espírito Santo. Ele é aquele que de fato vai transformar a vida. Ele é aquele que de fato vai mudar a história. Ele é aquele que vai mudar a realidade. Então João, irmãos, ele é chamado ali, João Nazireu, para fazer o quê? Ele vai trazer à memória um novo cenário profético. João está removendo a história do Antigo Testamento. João está removendo aquele tempo de silêncio. João está removendo aquele tempo de Deus não falando mais, até que ele vai dizendo, ele batiza com fogo, até que ele diz um dia, eis ali, ele chegou, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Um homem movido pelo Espírito, um homem movido em santidade, um homem estranho, sim, estranho, mas não andava no curso daquela geração.
não andava no curso daquele povo, não andava no curso daquela história, ele andava no tempo, no propósito de Deus. O coração dele era norteado pelo Espírito Santo. A vontade dele era fazer a obra. A todo tempo João estava ali com o coração ligado, antenado, completamente envolvido com o propósito de Deus. Ele era um nazireu separado. Ele era um nazireu atento. Ele era um nazireu que estava ali totalmente dedicado a fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse. Eu quero ler mais um texto nessa noite. Marcos capítulo 2. Versículo 21. Ninguém costura remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo novo se desprenderá da roupa velha, e o rasgo será ainda maior. E ninguém põe vinho novo em recipiente de couro velho, porque o vinho novo romperá o recipiente de couro, e se perderão tanto o vinho enquanto o recipiente de couro. Mas põe-se vinho novo em, mais fácil dizer, em odres novos. Vinho novo se coloca em odre novo. Vinho novo, odre novo. O que isso quer dizer no contexto dessa mensagem dessa noite? João Batista, um nazireu, um homem de transição. Um homem que foi uma chave de transição a um período. Um homem que foi preparar um povo para ter um encontro com o Senhor. Nós temos falado aqui nesse altar, homens e mulheres de Deus têm falado ao redor do mundo sobre um grande avivamento para os últimos dias. Você crê nisso? Eu creio. Eu creio que haverá, talvez esteja já acontecendo, um avivamento para esses últimos dias. Um grande avivamento. E nesse grande avivamento vai ser derramado um vinho novo, uma unção nova, uma visão nova, um empoderamento de Deus novo. E aí, nesses dias, eu e você vamos ser revestidos de autoridade. Lembra que eu falei do espírito de Elias? Por que a importância do espírito de Elias para esses dias? Para o último resgate de almas da história da humanidade. Senhoras e senhores, nós estamos diante do último resgate de almas da história da humanidade. Pregadores têm falado aí de 1 bilhão de almas, que seja mais. Haverá um grande resgate. Haverá, e as pessoas, como nós já falamos aqui, durante os dias de rendição e exaltação, a terra já está destinada a conhecer a glória de Deus. A terra já está destinada, e é você, somos pessoas como eu e você, que seremos os sujeitos, os agentes de Deus desse dia, para que a terra conheça dessa glória de Deus. Só que para receber essa porção de vinho novo, a Bíblia é clara em dizer que o odre precisa também ser novo. O odre precisa ser novo. E o odre aqui fala da nossa vida. O vinho fala da unção de Deus, do tempo de Deus, do mover de Deus. E Deus está na agenda bíblica do Apocalipse para esses dias. As profecias têm se cumprido. Cada dia mais nós conseguimos ver pela sociedade que a Bíblia está se cumprindo. As pessoas estão casando e se dando em casamento, comendo e bebendo, sem pensar. A Bíblia chama isso de dias de Noé. Assim como era nos dias de Noé, onde as pessoas faziam o que queriam, davam-se em casamento, assim será a vinda do Filho do Homem. Fique de pé em nome de Jesus.
Então perceba que nós já estamos vivendo esses dias que Jesus disse. Já estamos vivendo esses dias. Mas a Bíblia fala que Noé pregou nos dias que antecederam o dilúvio. E a pregação de Noé não era numa praça. A pregação de Noé era todo dia passar com seus filhos, com madeira nas costas, fazendo uma obra que Deus mandou fazer. A pregação de Noé era construir um barco. A pregação de Noé era crer na promessa de Deus. A pregação de Noé era ser obediente à palavra de Deus naqueles dias. A pregação de Noé era simplesmente ser o instrumento de Deus naquele momento. A pregação de Noé foi eficaz. A pregação de João foi anunciar: está vindo aquele que é mais poderoso do que eu. Está vindo aquele cujo qual eu não posso nem desamarrar suas sandálias. E está vindo aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E nesses dias, qual é a mensagem que nós iremos levar no espírito de Elias? A mensagem que nós iremos levar é: ei, Jesus está voltando. Arrependa-se e creia no Evangelho. Só que para que eu e você possa levar essa mensagem na autoridade correta, na autoridade necessária, não é nem correta, o nosso ódio precisa estar ok. A nossa vida precisa estar ok. É muito legal ver que Elias pediu para que descesse fogo do céu, e fogo do céu desceu. Mas antes de Elias pedir para descer fogo no céu, a Bíblia diz que ele vai organizar o altar. Ele vai organizar o altar. Ele vai chamar o povo e vai exortar: ei, vocês têm que escolher, vocês querem servir a Deus ou a Baal? Ele exorta o povo, ele reconecta o povo, ele organiza o altar, ele oferece a oferta, ele prepara a lenha, ele prepara o sacrifício. Ele se posiciona na expectativa de que Deus poderia fazer alguma coisa. Ele se posiciona na expectativa. Ele se arrepende na expectativa que Deus poderia responder com fogo. E Deus respondeu com fogo. Senhoras e senhores, há uma oferta. Os dias são esses para um grande derramamento de vinho novo, senhoras e senhores. Haverá um grande derramamento, já está acontecendo um grande derramamento de um vinho novo, um vinho fresco, um vinho para esse tempo, um vinho para esses dias da parte de Deus, uma unção nova, uma unção fresca. E essa unção, ela quer atingir a minha vida e a sua vida. Essa unção, eu e você temos a escolha de sermos presenteados por ela. Eu e você temos a escolha de sermos participantes disso. Só que para tal, o nosso odre tem que ser transformado. O nosso odre, a nossa vida, ela tem que ser renovada. Eu preciso me consagrar. Eu preciso me arrepender. Eu preciso reconhecer as minhas falhas. Eu preciso de fato mudar de vida. Eu preciso saber. Nós sabemos, irmãos, aonde temos que mudar, nós sabemos. 95% dos gabinetes que eu faço, as pessoas sabem o que tem que fazer. Mas nós temos que fazer. Nós precisamos sair da teoria. Precisamos ir para a prática. Um odre novo. Era costume daquele povo, quando um odre já estava velho, ele perdia a capacidade de elasticidade. Ele perdia. E aí, a Bíblia dá uma pista do que eles faziam. Lá no Salmo 119, 83, tem uma pista ali. Davi fala algo. Eles pegavam aquele odre que estava seco, ressecado. Aquele odre que já serviu para tanto tempo, mas agora ele tinha perdido essa capacidade elástica. Aquele odre era colocado num processo da fumaça.
Ele era colocado ali como se fosse para... Como é que a gente faz com bacon? Como se fosse para defumar, uma coisa desse tipo. Eles colocavam, passavam especiarias, passavam azeite, passava azeite naquele óleo, naquele odre. Aquele odre era azeitado e ele era colocado na fumaça, e ali no azeite, na fumaça, aquele odre, ele ia se recondicionando, aquele odre ia sendo restaurado, aquele odre, ele ia tornando novamente a ganhar capacidade de elasticidade. E aí aquele odre, depois que ele passasse pelo processo do azeite e da fumaça, ele poderia receber um vinho novo. Aí quando o vinho novo fosse forçar o odre tinha recuperado a capacidade elástica. E eu quero te dizer uma coisa, talvez quando você escuta essa palavra do odre novo, você pode pensar, mas meu Deus, será que eu sou um odre antigo? Eu sou um odre que eu tive um vinho novo há 10 anos atrás, eu tive um vinho novo há 20 anos atrás, eu já passou, Jesus, o meu tempo do vinho novo. Eu quero te falar uma coisa em nome de Jesus, você, aleluia, se você quer receber o vinho novo, coloca o odre na fumaça, e a fumaça é um símbolo da presença. A Shekinah, a Kavod, era a presença de Deus. Eu quero te dizer então, se você quer que seu odre ele seja renovado para o vinho novo desses dias, entra na presença de Deus, entra de acordo com a glória, entra num lugar aonde a fumaça te envolva, porque quando você sair do lugar do encontro, o teu odre estará renovado, o teu odre estará pronto para um novo enchimento de Deus. Ninguém fica de fora do agir de Deus. Ninguém fica de fora. Uns aqui vão ser odres construídos agora, outros vão ser odres restaurados na fumaça. Não importa. O que importa é que um vinho novo vai descer, um vinho fresco vai descer, a unção nova de Deus vai descer. Pai, em nome de Jesus, nós te adoramos, nós reconhecemos a Ti como nosso Senhor. E eu quero te pedir, Senhor, que Teu Espírito Santo de ousadia e coragem, na autoridade de Elias, Ele nos use nessa hora. Ele nos leve, meu Pai, a fazer coisas grandes. Ele nos leve, Senhor, a ser um profeta assertivo para esses dias. Um homem ou uma mulher que carrega as palavras do céu. Um homem ou uma mulher que carrega os decretos, meu Pai do céu, para este tempo. Meu Deus, ó Pai, nós estamos à véspera da última colheita. Os campos estão brancos, aleluia. Então, Pai, eu quero te pedir em nome de Jesus de Nazaré, enche a nossa vida, Senhor, com azeite fresco, com azeite novo, meu Pai querido, para que nós possamos, meu Deus, nesta hora avançar, nesta hora atuar, nesta hora, meu Deus, ó Pai, cumprir o Teu id, cumprir o Teu chamado, cumprir a Tua vontade, cumprir, meu Pai, o Teu querer. Continue adorando o Senhor.